Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso aconteceu quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. Fui convidado para a festa de aniversário de um amigo chamado Tony. Ele não era meu melhor amigo, mas eu o conhecia bem, assim como a maioria das outras crianças que estavam na festa. A comemoração aconteceu na casa do Tony, que ficava a cerca de 5 minutos da minha. Era um bairro bem movimentado, com muitas casas. Lembro que a festa aconteceu tanto dentro quanto fora de casa, já que era verão. Quando cheguei, fiquei agradavelmente surpreso. Os pais do Tony tinham organizado tudo muito bem. Dentro de casa havia videogames e muitos lanches, enquanto no quintal e no jardim da frente tinham atividades como minigolfe e outras brincadeiras. Logo que cheguei, jogamos um pouco e mais tarde comemos pizza e bolo. Quando já estava ficando mais tarde, as crianças se dispersaram. Algumas foram jogar videogame dentro de casa, enquanto outras, incluindo eu, foram para o jardim da frente. Estava começando a escurecer. Não me lembro exatamente o que estávamos fazendo, mas lembro de ter olhado para a rua e visto um palhaço. Era um homem vestido de palhaço, caminhando pela calçada em frente à casa. Nós imaginamos que os pais do Tony tinham contratado o palhaço como uma piada, porque eles eram pessoas bem-humoradas. O palhaço se aproximou de nós e acenou sem dizer nada. Ficamos sem saber o que fazer. Ele começou a fazer alguns gestos e em seguida se aproximou e agarrou o braço de um dos meus amigos. Ele tentou arrastar meu amigo, mas este conseguiu se soltar. O palhaço então deu alguns passos em nossa direção e todos nós começamos a recuar. De repente, o palhaço começou a correr na nossa direção. Todos saímos correndo para dentro de casa, ainda achando que poderia ser uma brincadeira, mas a situação estava começando a ficar estranha. O palhaço não nos seguiu para dentro de casa. Contamos ao Tony o que aconteceu e ele contou aos pais, que imediatamente disseram que não tinham contratado nenhum palhaço e que não estavam esperando ninguém fantasiado. Isso nos deixou assustados. Os pais do Tony chamaram a polícia e pediram para que todos ficassem dentro de casa pelo resto da noite. Ficamos todos nas janelas, olhando para fora. Alguns minutos depois, vimos o palhaço correndo pela rua. Quando ele passou em frente à casa, ele se virou e acenou para nós. Depois sumiu rapidamente de vista. A polícia chegou cerca de 5 a 10 minutos depois, mas o palhaço já não estava mais por perto. Pouco depois, os pais de todas as crianças vieram nos buscar. Nunca descobrimos quem era o palhaço ou o que ele estava fazendo. Isso aconteceu quando eu fiz 18 anos. Para dar um pequeno contexto, sou mulher e isso ocorreu no verão, logo depois que me formei no ensino médio. Por volta do meu aniversário, que caiu em um sábado, meus pais organizaram uma festa de formatura e aniversário para mim na nossa casa. Algumas pessoas compareceram e a festa foi principalmente no quintal. Primeiro, muitos familiares chegaram e depois vários amigos começaram a aparecer também. A festa durou várias horas e tudo estava indo bem. Mas no final, algo estranho aconteceu. Já devia ser por volta das 17 horas. Muitas pessoas já tinham ido embora e apenas alguns membros da família ainda estavam lá. Eu estava sentada no quintal com todos, mas me levantei para pegar algo para beber. Nosso quintal é quase todo cercado e não é muito grande. Nos fundos temos um galpão, onde meu pai guarda uma geladeira velha com algumas bebidas dentro. Fui até lá e quando entrei no galpão, de repente ouvi outra pessoa entrando. Olhei para cima e vi um homem parado lá, alguém que eu não reconhecia. Lembro que ele tinha cabelo meio comprido e era de altura média. Ele se aproximou de mim e disse "Oi", de forma amigável, desejando-me feliz aniversário. Notei que ele segurava um presente embrulhado na mão. Fiquei confusa, mas o homem disse que era amigo do meu pai. Eu meio que acreditei porque, de outra forma, como ele estaria ali? Talvez ele tivesse acabado de chegar e estivesse indo pegar uma bebida também. Embora parecesse estranho que ele aparecesse sem que eu o conhecesse, tive uma breve conversa com ele. Ele me perguntou como eu estava e outras coisas triviais. Então me entregou o presente que havia trazido para mim.
Agradeci e disse que voltaria para junto da minha família, pensando que ele me seguiria. Quando saí do galpão, o homem saiu logo atrás de mim, mas em vez de seguir em direção à festa, ele foi para a esquerda, para uma área atrás do galpão e da cerca dos fundos. Há cerca de 1 metro de espaço entre o galpão e a cerca que separa nosso quintal do beco atrás de casa. Achei muito estranho ele ter ido para lá, mas não questionei e voltei para onde estavam minha família e amigos. Cheguei até meu pai e perguntei se ele tinha convidado algum amigo que eu não conhecesse. Ele disse que não, e então contei sobre o homem que havia encontrado no galpão. Meu pai ficou tão confuso quanto eu. Fomos procurar o homem, mas ele já havia desaparecido completamente, o que tornou tudo ainda mais assustador. Eu ainda estava segurando o presente que ele me deu e decidi abri-lo. Quando o fiz, vi que era uma foto emoldurada. A foto era uma montagem de Photoshop, onde eu estava ao lado do homem. Foi a coisa mais assustadora que já vi na minha vida. Na foto, o homem estava usando óculos escuros, o que tornava mais difícil identificar quem ele realmente era. Meus pais e eu ficamos extremamente confusos com tudo aquilo. Tentamos descobrir quem poderia ser aquele homem, mas nunca conseguimos descobrir sua identidade. E estou feliz por nunca mais tê-lo visto. Vou contar uma história que ainda me deixa com raiva, mesmo depois de tanto tempo. Aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Eu era uma criança tímida, mas tinha vários amigos. Lembro de um garoto da escola chamado Eric. Tínhamos alguns amigos em comum e certamente sabíamos quem éramos um para o outro. Mas não éramos amigos próximos e nunca saímos juntos. Eu não sabia muito sobre Eric, mas tínhamos uma aula juntos e sentávamos perto um do outro. Eu ouvia ele conversando com outras pessoas e às vezes ele conversava com nosso grupo de amigos. Um dia, um dos meus amigos mencionou que tinha sido convidado para a festa de aniversário de Eric naquele fim de semana. Para minha surpresa, no dia seguinte, Eric me convidou também. Ele me deu um post-it com o endereço e a hora da festa e me pediu para levar um presente. Eu me senti bem por ter sido convidado, pois, como uma criança tímida, não era comum eu ser chamada para festas de aniversário. Eric não era conhecido como o garoto mais popular, mas ele tinha mais amigos do que eu, e eu achava que ele me considerava um amigo. Na sexta-feira, que era o dia da festa, eu tinha comprado um bom presente para Eric com minha mãe. No dia da festa, um dos meus amigos, que também foi convidado, me disse que não poderia ir, pois tinha um compromisso com a irmã dele. Isso me deixou mais nervosa, pois eu não conheceria muitos dos outros convidados. Naquela noite, minha mãe me levou até a casa de Eric e me deixou lá, dizendo que viria me buscar na manhã seguinte. Quando cheguei, bati na porta e depois de alguns momentos, Eric abriu. Havia outra criança com ele que eu não conhecia. Eric me convidou a entrar e me disse para seguir para a cozinha, onde havia uma mesa cheia de presentes. Ele pediu que eu deixasse o presente lá e seguisse para a porta dos fundos, que dava para o quintal. Assim que saí pela porta, Eric a trancou e começou a rir com a outra criança rindo também. No início pensei que era uma brincadeira, mas logo percebi que não era. Eu fiquei do lado de fora por uns 5 minutos, esperando que ele voltasse, mas não voltou. Comecei a me sentir muito mal, envergonhada e sem saber o que fazer. Na época eu não tinha celular e minha mãe só viria me buscar no dia seguinte. Desesperada, decidi caminhar até a rua e acabei indo para a casa de uma pessoa aleatória. Pedi para usar o telefone e consegui ligar para minha mãe. Ela veio me buscar e, ao chegar em casa, conseguiu o número da mãe de Eric e ligou para ela. A mãe de Eric alegou não saber que eu tinha sido convidada. Mais tarde, ela trouxe Eric à nossa casa para que ele pedisse desculpas pessoalmente e devolvesse o presente. Embora tenha recebido um pedido de desculpas, isso não fez eu me sentir melhor. A situação foi humilhante e nunca mais falei com Eric. Eu o vi na escola nos anos seguintes, mas felizmente não acabamos estudando na mesma escola novamente. Isso aconteceu há 20 anos. Meu nome é Ana e quando eu estava fazendo 14 anos, organizei uma festa de aniversário com alguns amigos. Não foi uma festa enorme. Éramos apenas eu e meus 4 amigos mais próximos da escola.
Nós 5 fomos para minha casa depois da escola na sexta-feira e íamos passar a noite lá. Comemos pizza, saímos e nos divertimos. E ficamos acordados até tarde no meu quarto jogando e fazendo outras coisas. Finalmente, quando já era bem tarde, ficamos cansados e íamos dormir. Todos estávamos no meu quarto porque era grande e confortável. Eu estava na minha cama e todos os meus amigos tinham sacos de dormir, com bastante espaço. Então me lembro que era provavelmente 1 da manhã. Não tenho certeza se algum de nós estava dormindo, mas eu estava deitada na cama com os olhos fechados, tentando dormir. A próxima coisa que percebi foi um barulho na janela do meu quarto do lado de fora. Não havia como errar. Eram batidas altas e repetidas. Sentei-me na cama e olhei para a janela que estava parcialmente coberta por cortinas. Então eu realmente não conseguia ver nada. Sussurrei para a sala perguntando se mais alguém tinha ouvido. Vários dos meus amigos responderam dizendo que tinham ouvido o barulho também, mas as batidas haviam parado. Decidi levantar e olhar pela janela. Quando levantei as persianas, vi um homem parado lá fora. Imediatamente me afastei da janela e contei a todos que havia visto um cara. Alguns dos meus amigos também o viram brevemente. Corremos para fora do quarto e fomos para a sala de estar, onde todos os outros na casa estavam dormindo. Olhei pela janela da sala de estar, mas não vimos mais o homem. Conversamos entre nós e fizemos uma volta pela casa, verificando várias janelas diferentes. Como não vimos ou ouvimos nada em comum, decidimos voltar para o meu quarto. Achávamos que quem quer que fosse tinha ido embora e não voltaria, então tentamos dormir novamente. Mas, antes de fazer isso, eu olhei pela janela do meu quarto uma última vez e vi o homem saindo de trás de uma árvore no jardim da frente. Ele imediatamente começou a andar na minha direção. Me afastei da janela e todos nós saímos do quarto novamente. Desta vez, chamamos a polícia e nos afastamos das janelas, indo para o centro da casa enquanto esperávamos. Acordei todo mundo e quando a polícia chegou, o homem tinha desaparecido e não estava em lugar nenhum. Felizmente, depois disso, ele não voltou. Esse continua sendo um dos momentos mais assustadores da minha vida. Isso aconteceu durante a faculdade. Meu nome é Carla e fui para a casa de uma das minhas melhores amigas, Ana, para celebrar o aniversário dela. Ana morava em uma casa padrão da faculdade com algumas colegas de quarto. Eu era amiga de todas elas e morava em um apartamento perto. Para o aniversário dela, Ana convidou várias amigas. Chegamos à casa dela no início da noite e saímos um pouco. A festa rapidamente se transformou em uma comemoração à noite, com muitas outras pessoas presentes. Um grupo de nós decidiu ir a alguns bares próximos por volta das 21 horas ou 22 horas. Caminhamos porque não eram tão longe e o tempo estava agradável. Depois de visitar 2 ou 3 lugares e ficar fora por várias horas, decidimos voltar. Algumas pessoas ainda estavam fora, enquanto outras já tinham ido embora. Quando voltamos, éramos só eu e Ana. Estávamos descendo a calçada quando Ana mencionou que achava que um homem atrás de nós estava nos seguindo. Olhei para trás e vi um homem que não reconheci. Ele parecia ter mais ou menos a nossa idade, talvez um pouco mais velho. Era alto e magro e estava a cerca de 12 metros de distância, então não estava tão perto. Ana me disse que o viu olhando para ela no bar algumas vezes. Eu não tinha notado, mas decidi acreditar nela. Continuamos andando, esperando que o homem virasse em algum lugar. Mas quanto mais andávamos, mais o homem parecia nos seguir. Fiquei mais preocupada quando fizemos algumas curvas e o homem também virou. As ruas estavam muito mais silenciosas, o que tornava a situação mais suspeita. Quando estávamos nos aproximando da rua onde Ana morava, decidimos tentar despistar o homem. Viramos à direita em vez de seguir em frente e rapidamente descemos por um beco. Parecia realmente suspeito, mas conseguimos cortar entre 2 casas e seguir para a próxima rua. Isso impediu que o homem visse exatamente para onde estávamos indo. Caminhamos por aquela rua e depois passamos por outro quarteirão. Andamos mais um pouco antes de voltar para a rota original. Não vimos mais o homem e conseguimos voltar com segurança para a casa de Ana. Quando chegamos, havia algumas pessoas na casa dela e a festa estava em andamento.
A maioria eram amigos e não havia pessoas estranhas lá. Eu diria que havia cerca de 20 pessoas, a maioria na sala de estar e na sala de jantar. Ficamos com algumas pessoas lá embaixo por um tempo. No entanto, lembro-me de olhar para a sala de estar e ver o mesmo homem que havia nos seguido. Ele estava parado no canto, perto da porta, olhando para o telefone e não conversando com ninguém. Mostrei ao Ana e nós duas ficamos muito assustadas. Perguntei a vários amigos se eles conheciam o homem e ninguém sabia quem ele era. Contamos a alguns amigos que jogavam no time de futebol da faculdade. E eles disseram que iriam fazer o homem ir embora. Eles o expulsaram da casa e ele foi embora. Felizmente, ele não voltou para o resto da noite. Não tenho certeza de como ele soube onde a festa estava acontecendo, pois pensávamos que o havíamos perdido. A única coisa que consigo imaginar é que talvez ele tenha esperado atrás de uma árvore ou arbusto, ou talvez ele já soubesse onde Ana morava. É bem assustador pensar nisso. Não estou ciente de que ela tenha visto o homem novamente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.